Bom, Esther, capítulo 2, me faz a gentileza. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte. Esther, capítulo de número 2, está antes de Jó, antes de Salmos. Você vai encontrar em o livro de Esther, o capítulo de número 2, o versículo de número 5. Quem encontrou para dizer amém? Vamos ler. Diz assim, Esther capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 7. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome dele era Mardoqueu. Qual é o nome dele? Mardoqueu, guarda esse nome. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 7. E este criara Radassa, que é, quem, irmãos? Esther. Qual é o nome dela? Esther, guarda esse nome. Filha de seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era jovem de bela aparência e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Pai, obrigado por a tua palavra lida, e eu peço a ti que o Senhor continue ministrando ao coração desta igreja em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por favor, irmãos, podem se assentar. Irmãos, eu quero começar a minha mensagem hoje. Eu quero falar pelo menos sobre duas pessoas com você. Esther, qual é o nome dela? Esther, e o primo dela chamado Mardoqueu. Qual é o nome dele? Quando lemos aqui no livro de Esther, nós vamos encontrar relatos sobre a história desta jovem chamada Esther. Esther, meus irmãos, era uma moça jovem, mas órfã. Ela era órfã de pai e mãe. E a Bíblia diz que quando ela muito jovem, muito criança, perdeu o pai, perdeu a mãe, e o seu primo chamado Mardoqueu, ele adotou esta menina e criou Esther como se fosse a sua própria filha. Pensando no contexto de Esther, que eu quero que você entenda comigo, pensando no contexto desta menina, e qual é o contexto desta menina? Ela era judia, ela era de Israel, de Judá melhor, e ela foi levada para a Babilônia, junto com Nabucodonosor, diz a Bíblia. E o rei Nabucodonosor, quando leva os cativos, leva os judeus como cativo, a família de Esther vai junto. E agora ela está ali na Pérsia, que agora o reinado é da Pérsia. E diante daquele reinado, Esther está ali na Pérsia, junto do seu primo Mardoqueu. Então ela é órfã, não tem o pai e a mãe, e ela é estrangeira. Ela está numa terra totalmente estranha, ela não está na sua terra de origem, e tudo isso vai se transformando em obstáculos, dificuldades para Esther. Como ou o que essa menina poderia imaginar de futuro? O que Esther poderia visualizar como futuro para a vida dela, se ela primeiro ela é mulher, num contexto completamente machista, onde as mulheres pouquíssimas oportunidades. Então, primeira coisa, mulher. Segundo, naquele contexto, hoje as mulheres são honradas, né, irmãs? Isso, glória a Deus. As mulheres são honradas. Tem que falar tranquilo, porque as mulheres são a maioria aqui na igreja. Amém ou não amém, irmãs? Mas pensa comigo, naquele contexto, mulher, órfã e estrangeira. O que Esther pode imaginar de futuro na Pérsia para ela? O que Esther pode imaginar de futuro para a sua vida diante de tudo isso? Chegou naquela terra e ela chega ali como escrava.
ela é estrangeira e está naquela terra como escrava. O que essa menina pode esperar de futuro para ela? Só que o versículo de número 5 diz algo interessante. O versículo de número 5 começa dizendo assim, quem encontrou diz amém comigo. O versículo 5 começa dizendo, Esther capítulo 2, versículo 5, diz assim: havia ali um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era o quê? Mardoqueu. Pensa comigo uma coisa, Esther está na Pérsia, e ela não tem muita perspectiva de futuro. O que será dessa menina? Mas o versículo 5 fala muito comigo, porque ele diz assim: mas havia ali, na fortaleza de Suzã, um homem chamado Mardoqueu. E quem é Mardoqueu? Mardoqueu é aquele que estava cuidando de Esther. Mardoqueu é aquele primo que havia adotado Esther como a sua própria filha. E eu vou ver hoje junto com você nesse texto, que Mardoqueu, a Bíblia está dizendo que ele está ali, ele está na fortaleza de Suzã. E o que Deus vai fazer? Deus vai usar Mardoqueu para ser um instrumento para despertar na vida de Esther um sonho que estava adormecido. Ele vai despertar dentro de Esther algo, um futuro que nem ela mesma imaginava, que nem ela mesma sonhava. Então, se eu olho para Esther e vejo esse contexto lá em Suzã, ela não tem perspectiva nenhuma, mas tem um homem lá que Deus vai usar para abençoar a vida de Esther. Às vezes eu olho para a nossa vida, eu penso na nossa vida, e às vezes a gente pensando no nosso contexto, talvez seja parecido em alguma área como o contexto de Esther. A gente não consegue visualizar algo, ou uma expectativa de futuro, ou uma expectativa daquilo que Deus pode fazer. Mas assim como na vida de Esther, Deus levantou um Mardoqueu para ser um instrumento na vida dela. Eu vim dizer para você esta noite, que o Deus que servimos, Ele sempre pode levantar um Mardoqueu para despertar algo que está dormindo dentro de você. Eu louvo a Deus por isso. Na nossa caminhada, Deus sempre vai levantar alguém. Em dias difíceis, Deus pode levantar alguém para ser um instrumento, para abrir os nossos olhos para uma nova possibilidade para a nossa vida. Quem está comigo para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Esther, eu creio que ela nunca tinha pensado na possibilidade de ser rainha na Pérsia. Não tem condições dela ser rainha, ela é estrangeira, ela é órfã, não tem possibilidade alguma daquela menina sonhar em ser rainha. Talvez ela poderia sonhar no máximo em ter um bom casamento, como outras mulheres ali judias que estavam junto dela. Mas o primo de Esther, chamado Mardoqueu, Deus vai usar Mardoqueu para gerar no coração de Esther algo que ela nunca tinha imaginado. Olha para essa pessoa bonita que está perto de você e diga para ela assim: meu irmão, Deus pode usar alguém para despertar em você, diga para ele, algo que você nunca nem imaginou. Esther está ali órfã, naquela condição estrangeira, mas de repente a Bíblia diz, a história diz na Bíblia, que houve um problema no palácio. O rei Assuero manda a rainha Vasti embora, e agora surge uma vaga de rainha na Pérsia. E para aquela vaga de rainha, o que Mardoqueu faz? Mardoqueu vai até Esther, e ele diz para ela: olha Esther, está surgindo uma oportunidade por aí. Esther, estou sabendo de uma oportunidade. Esther, estou sabendo de uma vaga muito boa. Esther, estou sabendo de uma coisa: o rei Assuero vai escolher uma moça para se tornar a nova rainha da Pérsia. Mardoqueu está dizendo para ela, olha, ele vai escolher alguém, e ele diz: Esther, você é uma moça tão bonita, você precisa participar. Quem sabe Deus não concede você esta bênção. Quem sabe Deus não concede a você esse milagre. Vai lá, Esther, faz a sua inscrição, eu vou com você, eu levo você. Mardoqueu é aquele que vem com uma palavra de incentivo para Esther.
Mardoqueu é aquele, meus irmãos, que vem trazer uma notícia, mas também um despertamento para Esther, para que Esther pudesse visualizar algo que ela nunca tinha nem imaginado. Sabe aquela palavra de incentivo que vem e nos ajuda a tomar uma decisão? Você já experimentou isso? Quantos? Eu já várias vezes. Quantas vezes Deus usa alguém e dá uma palavra de incentivo para a gente? Deus usa alguém e dá uma palavra que incentiva você a tomar uma decisão. Quantas vezes Deus vem e usa alguém para dar uma palavra para você e para mim, para mostrar uma possibilidade para nós, que nós nunca nem imaginamos. E eu penso comigo que Mardoqueu, ele é esse instrumento que vai incentivar Esther. Mardoqueu é esse instrumento que vai despertar isso em Esther. Deus usa pessoas para despertar o que está adormecido dentro de nós. Você está aqui comigo essa noite? Vou te contar um exemplo. Tinha um escritor dormindo dentro de mim. Eu contei hoje de manhã, quando eu comecei a pastorear aqui no Belo Vale, eu comprava aquele chamequinho que vem com 100 folhas, ofícios, conhece? Comprava aquele chamequinho, levava nessas copiadoras, pedia para cortar no meio, eles cortavam no meio, colocavam em cima do outro, viravam um caderninho, colocavam uma espiral, encadernava, virava um caderninho. E eu pegava aquele caderninho e ali eu fazia os meus esboços de mensagem. Fazia as mensagens, pregava no Castelo Vida, pregava no domingo. Virava a página, fazia outro esboço, pregava na quinta, ia pregando, e ia usando aquele caderno e escrevendo, porque ficava sem pauta, sem linha, era mais prático para mim, ficava do mesmo tamanho da Bíblia, então eu pregava usando aquele caderno. Quando chegava no final, ou eu jogava fora, ou eu levava para o monte e colocava fogo, pensa. Às vezes um caderno com 50, 60, 70 mensagens que eu tinha pregado, ao longo de uma trajetória lá no castelo, ao invés de eu guardar aquilo, eu pegava e ficava assim, não, para eu não correr o risco de repetir uma mensagem na igreja, eu vou pegar e vou jogar fora. Para eu não repetir, não correr o risco de pregar de novo, que eu já preguei, ou então eu vou levar para o monte, colocava fogo, e aquilo eu imaginava que estava certo. Até um dia que alguém chegou para mim e falou assim, pastor, você já pensou em pegar suas mensagens e transformá-las em livros? Pastor, você já pensou de você guardar as mensagens que você prega e fazer livro delas? E eu pensei, não, nunca tinha pensado isso. E aí alguém foi me incentivando, você precisa escrever, escreve, faz livro, faz essas mensagens virar livro, e foi me incentivando. Quando essa pessoa então foi me incentivando, o que eu fiz? Eu parei de jogar fora aqueles cadernos e passei a guardar. Depois passei a colocar no computador. Irmãos, eu devo ter hoje cerca de 1.500 sermões escritos. E aí fui transformando tudo em livro, ou seja, uma palavra que alguém me deu, despertou algo dentro de mim que eu nunca tinha imaginado. Quem já viveu uma coisa assim, irmãos? Uma ideia, uma palavra. Mardoqueu é aquele que diz para Esther está vivendo ali tranquila, mas de repente ele diz para ela, olha, tem vaga para ser rainha nessa nação, Esther, olha, você deveria tentar. Uma palavra, Deus usa pessoas com palavras para despertar o que há de melhor dentro de nós. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite, meus irmãos. Existem palavras que abrem os nossos olhos para nova possibilidade, que antes eu não conseguia ver. Sozinho, irmãos, eu não conseguia enxergar que as minhas mensagens poderiam virar livro, eu jogava fora. Presta atenção, jogava fora. Depois de ter pregado, pegava o papel e jogava fora. Mas alguém me fez enxergar algo que sozinho eu não estava vendo. Hoje eu vim aqui para orar por você, para Deus levantar um Mardoqueu na tua vida, que vai olhar para você e vai enxergar o teu futuro, vai enxergar o teu potencial, vai enxergar algo que você pode fazer lá na frente, e ele vai te dar uma palavra que vai abrir os teus olhos para uma nova possibilidade. Se você crê, diz um glória a Deus esta noite. Caminha comigo. Os olhos de quem deseja o seu bem
de quem deseja o nosso, pode enxergar um futuro na sua vida, que você ainda sozinho não está vendo, porque tem gente nessa terra que gosta de você, ou não? Tem gente nessa terra que gosta de você, meu irmão, sim ou não? Às vezes tem mais gente que não gosta, mas que tem alguém que gosta, tem. E os olhos de quem deseja o nosso bem, às vezes isso acontece, a esposa dá uma palavra para o marido, que pode mudar o destino dele. Às vezes o marido pode dar uma palavra para a esposa, que pode abrir os olhos dela para algo, que ela não estava percebendo. Um pai, uma mãe, pode dar uma palavra para um filho, que pode abrir os olhos dele para algo que ele não está vendo. Mardoqueu, primo de Esther, ele está dando uma palavra para ela, que é os meus olhos, abre a visão dela. Você que está comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Ele desperta nela, ele implanta nela um sonho. Ué, peraí, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou tentar. Versículo de número 10, diz assim, olha o verso 10, Esther capítulo 2, verso 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o quê? Declarasse. Segunda coisa que Mardoqueu faz. Primeira coisa, Mardoqueu desperta em Esther algo que estava dormindo. Ela nunca tinha pensado. Segunda coisa que Mardoqueu faz, ele orienta Esther. A Bíblia está dizendo que quando chega na hora do concurso, da oportunidade, ela faz a inscrição, ela coloca o nome dela ali, e quando está na vez de Esther, a Bíblia está dizendo que ela não disse assim, olha, eu sou judia, hein, olha, eu não sou daqui não, ela não fica calada, ela simplesmente participa daquele momento. Por que ela ficou calada? Porque Mardoqueu disse para ela, não diga de onde você é, ou seja, Mardoqueu, ele desperta algo em Esther, que ela não tinha percebido ainda, mas também ele orienta Esther, como ela vai viver aquela nova fase. Tem hora na nossa vida, que a gente precisa de uma palavra que nos oriente, ou não? Tem hora na nossa vida, que uma palavra que vai nos orientar. Às vezes alguém vem, dá uma palavra para você, para mim, que desperta em nós algo novo, mas o segundo passo é, como eu vou fazer? Como eu vou chegar lá? Mardoqueu está dizendo para ela, você já pensou em ser rainha, Esther? Não, você pode ser, mas como eu serei? E ele vai dar os passos para ela. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos na nossa caminhada, e nós precisamos pedir a Deus essa noite, que Ele levante homens e mulheres, pessoas, que despertem em nós, aquilo que nós não estamos percebendo, aquilo que a gente está dormindo, mas que pessoas também possam nos orientar, como vamos chegar no destino que Deus tem para as nossas vidas. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Terceira coisa que Mardoqueu faz, versículo de número 11, olha comigo por favor, versículo de número 11 diz assim, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava, e do que lhe sucedia. Olha o versículo 11, então está dizendo que Mardoqueu, além de despertar algo em Esther, ele orienta Esther, mas o terceiro passo está dizendo que ele torcia por ela. O texto diz que ele ia lá no pátio ver como ela estava se saindo, ele ia lá ver como que ela estava se preparando para aquele teste, se preparando para aquela oportunidade, com a possibilidade de se tornar uma rainha. Então o texto diz que ele queria saber como estava a preparação dela, ele queria saber como ela estava se preparando para o dia da escolha da nova rainha na Pérsia. Ou seja, Deus levanta Mardoqueu para despertar em Esther o que estava dormindo. Deus usa Mardoqueu para orientar Esther, e Deus usa Mardoqueu para desejar o bem, torcer por Esther, para que ela pudesse chegar aonde Deus queria que ela chegasse. Eu quero orar essa noite, meus irmãos, para Deus colocar no nosso caminho alguém que desperte em nós o que a gente não está percebendo, que nos oriente, e que Deus coloque no nosso caminho pessoas que estejam torcendo pelo nosso sucesso.
Está assim de gente desejando o nosso mal. Está assim de gente torcendo para você não conseguir. Mas existem pessoas nessa terra que Deus pode levantar para dizer para você: eu estou torcendo por ti, vai dar certo, você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai passar, eu estou contigo. Deus levantou Mardoqueu para cuidar de Esther quando ela era órfã. Ele adotou como filha. Deus levantou Mardoqueu para despertar nela o que ela nunca tinha pensado. Eu queria nessa noite, sabe, pedir a Deus, eu quero, né? Eu estou orando por isso. Para a gente encontrar alguém que dê uma palavra que possa, assim, mudar o nosso destino. Quem está comigo aqui? Alguns anos atrás, eu nunca imaginava, meus irmãos, que iria sair de Santa Luzia para conhecer Israel. Nunca imaginava. Queria, mas não imaginava como. Um dia Deus levantou uma pessoa e essa pessoa disse para mim assim: pastor, por que você não faz caravana para Israel e leva as pessoas de Santa Luzia para conhecer Israel? Eu falei assim: você deve estar rindo do meu cabelo. Como? Não tem jeito. E aquele irmão congregava aqui com a gente. E ele dizia assim: não, pastor, tem jeito. Faz a caravana. Eu falei: mas eu não sei por onde começar, não sei o que fazer, não tem noção. E ele dizia para mim: não, você vai conseguir, pastor. Faz. Você vai poder levar as pessoas para conhecer Israel, para fazer momentos lá de oração, vai mudar a vida de pessoas, vai despertar isso na vida de pessoas. Faz. Eu falei: tá bom, eu faço, mas eu não tenho condição, não sei como fazer. Passou uns dias, ele me chamou de novo e falou assim: pastor, eu já pesquisei, encontrei uma agência no Rio de Janeiro, e essa agência vai te ajudar a fazer a caravana. Eu falei: mas como é que eu vou no Rio de Janeiro? Ele falou assim: tá aqui, eu comprei a passagem, vai nós dois lá. E aí ele me colocou no avião, fomos no Rio de Janeiro, conversamos com o dono da empresa. Quando chegou lá, a gente sentou no escritório e ele falava assim para o dono: olha, o pastor está aqui, ele conhece um monte de gente influente que ele vai levar para Israel. Não é, pastor? E ele dizia assim: o pastor é bênção, o pastor, se ele chamava um monte de gente com ele. Não é, pastor? Aham. E aí eu sei, meus irmãos, que eu voltei do Rio, fechado com aquela agência, nós vamos para Israel. Quando eu voltei, eu falei para aquele irmão: e agora, eu vou levar quem para Israel? Aí ele falou assim: não sei, pastor, agora é com o senhor. Mas ele falou assim: mas para te incentivar, eu vou ser o primeiro a me inscrever na sua caravana. E ele foi o primeiro, e ele me ajudava, ligava para um, para o outro, e eu também trabalhando, um daqui, dali, trabalhando, 2, 3, 4, nós chegamos a, não sei se é 18 ou 19 pessoas. E há muitos anos atrás, saiu a primeira caravana de Santa Luzia rumo a Israel. Eu nunca tinha imaginado aquilo, mas Deus usou alguém para me despertar, Deus usou alguém para me orientar, e Deus usou alguém para torcer por mim, para que tudo desse certo. Tem um crente aqui, pelo amor de Deus, essa noite. O meu desejo hoje, irmão, eu quero orar pela igreja, para Deus colocar esse tipo de gente no nosso caminho. Esse tipo de gente que nos ajuda, que nos põe para cima, que nos anima, que nos impulsiona, porque gente para nos colocar para baixo, diga: estou fora. Gente para nos desanimar, meu irmão, está assim, a gente acha em toda a esquina, sim ou não, irmãos? Sim, basta abrir o WhatsApp, dá uma olhadinha no seu WhatsApp, aí você vai encontrar 10, que sempre te dão uma palavra para baixo, mas nesta noite eu vim orar com esta igreja, e pedir a Deus, para Deus levantar os Mardoqueus, que vão despertar na tua vida, o que você não está vendo, que vai te orientar, e vai torcer por você. Alguém dá um glória a Deus aqui essa noite? Mardoqueu foi esse homem na vida de Esther.
Qual foi o resultado na vida dela? Para mim terminar, versículo 16. Antes de eu terminar, versículo 16 e o versículo 17. Eu sei que na nossa caminhada, Deus sempre levanta esse tipo de gente para nos ajudar. Mas para esse ano de 2023, essa noite, eu vim orar com você, para Deus fazer a gente encontrar um Mardoqueu no nosso caminho. Versículo 16 e 17, quem encontrou para dizer amém? Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Pôs a coroa real sobre a sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester nunca na vida imaginou ser rainha, mas porque Deus usou alguém para falar para ela, olha onde ela chegou. Porque Deus usou alguém para implantar o sonho. Irmãos, existem sonhos que a gente simplesmente sonha, se acorda com aquele sonho. É o caso de José, filho de Jacó. A Bíblia diz que um dia ele sonhou que os feixes dos irmãos dele, se curvavam diante do feixe dele. E quando ele interpretou aquele sonho, ele entendeu que um dia ele iria liderar os irmãos, que um dia ele iria cuidar dos irmãos. Ele sonhou, aconteceu. Quantas vezes nós temos sonhos assim? Quantas vezes você dorme e sonha com algo e aquilo fica implantado dentro de você, porque você sonhou. Sonho é a linguagem de Deus. Deus fala com a gente através de sonhos. Quem está comigo aqui essa noite para dizer uma glória a Deus? Só que existem sonhos que são implantados. Tem o dente que nasceu e tem o dente que é implante. O dentista vem e faz o quê? Põe na boca da gente. Sim ou não? Sim. Tem o que nasce, mas tem aquele que é o quê? Me ajuda, tem aquele que é o quê? Eu acredito que não tem implante só para dente. Eu acredito que tem implante de sonhos. Acredito que quando a gente nem está pensando, Deus usa alguém e planta uma semente dentro do nosso coração. Você já pensou que você poderia ser e diz algo para você assim? Você já pensou que você poderia abrir tal negócio assim? Você já pensou em ser tal profissional? Você já pensou em ser um diácono? Já pensou em ser um pastor? Você já pensou em abrir um negócio nessa rua? Você já pensou algo assim? Esses dias eu fui fazer uma visita e a pessoa queria abrir lá um trailer. E eu falei para ela: você já pensou no nome? Tô na praça? Passa lá na praça, você vai ver o nome. Eles abriram, está escrito? Tô na praça. Quem já foi lá? Foi assim. Deus usa pessoas que implantam em nós o quê? Sonhos. Quem está comigo, irmãos? Ele não implanta a capacidade, ele implanta uma palavra, mas já está dentro de você a capacidade, já faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Mas você nunca tinha pensado, de repente, é mesmo, não é verdade? Eu vou tentar, eu vou pelo menos tentar. É o que Mardoqueu faz na vida de Ester. Agora, quando Jesus chamou Pedro, presta atenção para a gente terminar. Quando Jesus chamou Pedro, qual foi a palavra de Jesus para Pedro, irmãos? Quando Jesus chamou Pedro, olha para mim que eu vou terminar. Uma palavra de Jesus abriu uma tela na frente de Pedro. Uma palavra de Jesus abriu um mundo de possibilidades para Pedro. Por quê? Quem é Pedro? Ele era um pescador da região da Galileia. Um pescador da região da Galileia. O cara que pescava peixe, cuidava de barco, de rede, abrir peixe, tirar escama e por aí vai, vender peixe. Essa era a vida de Pedro. Pedro não imaginava, talvez não imaginava outro tipo de vida.
não imaginava sair da região da Galileia, não imaginava sair de Cafarnaum. Mas de repente uma palavra de Jesus abre um cenário, um mundo na frente de Pedro. Jesus disse para ele assim: Pedro, me segue, porque a partir de hoje eu farei de você o quê? Pescador de homens. Uai, peraí, eu? Uma palavra de Jesus implanta em Pedro algo que ele nunca tinha pensado. Olha que coisa interessante. O que é essa palavra de Jesus para Pedro? Jesus estava despertando em Pedro um potencial que já havia dentro dele, mas estava adormecido. Pedro só pescava peixe, mas depois dessa palavra de Jesus, ele vai se tornar um grande pregador lá na frente. Ele pescava peixe, mas havia um dos maiores pregadores do evangelho dentro daquele homem, lá dentro. Mas quando Jesus lança aquela palavra, anos depois, a primeira vez que Pedro vai pregar, a Bíblia diz que quantas almas se convertem? 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Porque de um pescador a um pregador, o que aconteceu? Uma palavra. Quem está comigo aqui essa noite? O que, gente? Uma? Mateus, um dos discípulos de Jesus, era cobrador de impostos. Um cobrador de impostos tinha uma vida rica naquele tempo. Roma pagava bem. Além disso, a maioria deles roubava um pouquinho. A Bíblia não diz, não sei se é o caso de Mateus, mas Mateus estava muito bem, cobrador de impostos, nos dias de Jesus. E talvez Mateus pudesse ter pensado assim: eu já cheguei no meu limite. Como judeu, eu não consigo mais chegar numa outra posição mais alta. Roma não vai me dar uma posição mais alta. Essa é a maior posição que um judeu pode ter através de Roma, cobrador de impostos. Talvez Mateus pensava: já alcancei o meu potencial máximo. Preste atenção, já cheguei no meu limite, estou no meu máximo. Mas Jesus vem e abre os olhos de Mateus para algo novo. Jesus diz para ele o quê? Mateus, me segue. E Mateus agora vai se tornar um discípulo de Jesus. Mateus vai seguir a Jesus. Mateus depois vai ser um escritor de um dos evangelhos, está o nome dele, Mateus. Por quê? Porque ele pensou que estava no máximo, tinha atingido o máximo do seu potencial. Mas uma palavra, existem palavras, existem pessoas que são capazes de extrair de você e de mim o nosso melhor, que está ainda o quê? Adormecido. Quem está comigo aqui essa noite? Quando Maria Madalena vai a Jesus, ela era endemoniada. Jesus expulsou dela 7 demônios. E depois que Jesus expulsa os demônios daquela mulher, o que Jesus faz? Jesus dá uma palavra para ela que abre os olhos dela. E a palavra que Jesus dá para Maria Madalena, meus irmãos, abre os olhos dela, fazendo ela sonhar com a possibilidade de viver uma nova vida. Uma mulher que vivia endemoniada, de repente agora ela vai caminhar com Jesus, ela vai ser discípula de Jesus, ela vai viver uma coisa totalmente nova, que ela nunca tinha imaginado. Mas Jesus extrai isso dela. Talvez o maior bloqueio da sua vida hoje seja pensar que tudo acabou. Ou talvez o maior bloqueio na tua vida essa noite, ou nesses dias, seja pensar que você já chegou no topo, que você já chegou no seu máximo. Você não precisa mais estudar, não tem nenhum curso a mais para fazer, não tem nenhum lugar para conhecer, não tem nada mais para fazer, você já está no topo, já alcançou. São bloqueios. Ou a gente fica bloqueado porque pensa que já foi muito longe. Eu já fui mais do que meu pai, tá bom. Eu já consegui mais do que meu pai, tá bom até aqui. Eu já fiz mais, eu já prosperei mais do que todos os meus irmãos, tá bom. E quando a gente pensa tá bom, vira bloqueio, vira um teto. Vira um teto na nossa vida. Ou então a gente pensa assim, vira um bloqueio também quando nós pensamos, eu perdi algo muito importante. Eu perdi alguém que era muito importante na minha vida. Eu perdi alguém, eu perdi algo muito importante, acabou para mim, não tem jeito mais.
Eu não consigo mais nada, porque eu perdi fulano, perdi ciclano, perdi ciclana, ou perdi aquele emprego, ou perdi aquele dinheiro, ou perdi algo. Eu perdi algo, agora já era, vira bloqueio, e você fica parado. Esta é uma noite para desbloquear a sua vida. Essa é uma noite para desbloquear você. Tem coisa nova da parte de Deus para a tua vida, igreja. Deus pode fazer coisa grande na tua vida. Deixa eu ver um glória a Deus aqui esta noite. Deus pode despertar você para algo novo. Deus pode despertar você para algo maior e melhor do que você já alcançou até hoje. A mulher que foi pega no adultério, levaram ela até Jesus. E quando levaram ela até Jesus, aquela mulher, ela perdeu o quê? A dignidade. Ela perdeu a dignidade, porque foi pega no adultério, ela merecia a morte. Mas quando levam aquela mulher até Jesus, aquela mulher perdeu a dignidade. Talvez ela pensou, eu perdi tudo, ela perdeu a reputação. Mas o que Jesus fala para ela? Jesus fala, a última frase que Jesus diz para ela é: vai e não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher: você perdeu tudo que uma mulher tinha. Você perdeu o que há de mais valor para uma mulher naquele tempo, talvez hoje. Você perdeu o que há de mais de valor, você perdeu a dignidade, perdeu a sua reputação. Mas Jesus disse para ela: você perdeu? Perdi. Mas não faz disso um bloqueio. Jesus disse para ela: levanta e não peques mais. Em outras palavras, Jesus está dizendo: levanta e recomeça. Jesus dizendo o que para ela? Levanta e faz o que? Recomeça. Eu vim dizer uma coisa para você: recomece quantas vezes for preciso. Tem um crente aqui comigo essa noite. Recomece quantas vezes for preciso. Eu quero que você entenda isso comigo essa noite. E o primeiro passo para recomeçar, vou terminar. O primeiro passo para a gente desbloquear desses pensamentos: eu já cheguei no topo, eu perdi alguém, eu perdi algo, para mim não tem jeito mais. Ou como Esther: eu sou órfã, não tem jeito, quieta, sem imaginar nada grande. Mas de repente uma palavra de Mardoqueu desbloqueia ela. Primeira coisa para um desbloqueio, eu vou terminar: você talvez não tenha condição financeira de fazer o que você gostaria de fazer. Você talvez não tenha o estudo que você gostaria de ter para dar um próximo passo. Você talvez não tenha a oportunidade que gostaria de ter para dar o próximo passo. Mas pelo menos uma coisa você pode fazer. Pelo menos uma coisa você pode fazer. Você pode sonhar. Antes de Esther ser rainha, ela começou o quê? Sonhar. Quando eu pelo menos sonho, eu estou dizendo para mim mesmo: eu não desisti. Eu o quê? Eu não desisti. Quando eu pelo menos sonho, o sonho me dá força para poder realizar. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou sonhando, eu vou chegar. Eu não conquistei ainda, mas eu estou sonhando, eu vou conquistar. Eu não comprei ainda, mas eu estou sonhando, eu vou comprar. Eu não consegui recomeçar minha vida ainda, pastor, mas eu já estou sonhando, eu vou recomeçar. Eu quero orar com você. Eu quero que a noite de hoje seja uma noite para destravar você. Eu quero que a noite de hoje seja um desbloqueio na tua vida. E eu quero pedir a Deus para que Ele coloque um Mardoqueu no teu caminho, para te falar: olha, você pode fazer algo assim. Tua história tem algo, eu vejo em você o potencial. Tem um crente aqui comigo essa noite, meus irmãos. E como é que a gente vai terminar essa noite? Nós vamos terminar essa noite declarando: eu vou voltar.
eu vou voltar a sonhar.